tua presença, nós nos colocamos nessa hora e viemos agora, Pai, para orar, viemos agora para clamar a Ti, Pai, para buscarmos a Tua face e para declarar, meu Deus, que o nosso coração está aberto, sensível e que nós queremos ouvir a Tua voz. Então fale, meu Deus, com cada um de nós. Nós queremos aprender do Senhor, ó Deus. Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar, de falar aos nossos corações, nos orientar na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Então vamos lá, Lucas capítulo 20, versículo 1 diz assim: Aconteceu que num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo, e a evangelizar, chegaram os principais dos sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e lhe perguntaram: diga-nos, com que autoridade você faz estas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade? Nós já vamos continuar a leitura, mas eu quero que você frise bastante o versículo 2, que é em cima dessas duas perguntas que nós vamos extrair lições aqui hoje. Eles perguntam para Jesus: com que autoridade você faz essas coisas? Com que autoridade você está fazendo o que você faz? Quem é que te deu essa autoridade? E a gente vai, como eu dizia, meditar, trabalhar um pouquinho em cima disso. Mas deixa eu continuar, versículo 3. Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Digam, o batismo de João era do céu ou dos homens? Então discutiram entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, o povo nos apedrejará, porque está convicto de que João era profeta. Por fim, responderam que não sabiam de onde era. Jesus lhes disse: e então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Meu irmão, é muito interessante que Jesus está fazendo a obra de Deus, curando os doentes, libertando os cativos, pregando o evangelho, pessoas estão se convertendo, pessoas está acontecendo uma verdadeira revolução ali, transformação na cidade. E aí os religiosos chegam para Jesus e dizem assim: ei, vem cá, com que autoridade você faz essas coisas? Quem é que lhe deu essa autoridade? Por que você está fazendo o que você está fazendo? E a gente precisa entender que na nossa vida, mais cedo ou mais tarde, até mesmo no nosso ministério, ou na nossa caminhada de fé, na nossa vida com Deus, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, nós também seremos questionados. Às vezes pelos homens, às vezes pelas circunstâncias, e às vezes pelo próprio diabo, que vem e nos questiona. Ei, é quase que, quem que você pensa que você é? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Com que autoridade você está fazendo isso? E nós, como nós vamos ver aqui no decorrer, nós precisamos saber o que responder. Nós precisamos estar imbuídos de uma autoridade. Nós precisamos ter sobre nós essa autoridade para poder. Aqui Jesus não responde. Nós vamos ver que mais para frente Jesus responde com que autoridade ele faz o que faz. Mas para que nós possamos responder: olha, eu faço o que eu faço, seja lá o que você faz, com tal autoridade. É engraçado que Jesus não foi o único a ser questionado com relação a isso. Outros personagens bíblicos também foram questionados por qual autoridade estão fazendo o que estão fazendo. Por que razão
que aquelas pessoas faziam aquilo que elas estavam fazendo. E nós também, como eu dizia, em algum momento, seremos questionados com relação a isso. A Bíblia fala, por exemplo, de Paulo, algumas vezes sendo questionado. Por que ele fazia o que ele estava fazendo? Por que ele fazia a obra de Deus? Por que ele pregava o Evangelho? Por que aonde ele chegava pregando o Evangelho, as pessoas começavam a se converter e muitas vezes aconteciam ali, né, problemas na cidade, porque as pessoas ficavam com inveja, aí começavam a persegui-lo e apedrejaram ele, prenderam ele, isso e aquilo, amém? E aí, né, por que você faz? Quando uma dessas vezes que ele tem que responder isso, que ele está diante do rei Agripa, e esse eu gostaria até de ver esse texto com vocês, vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 19, porque eu acho esse versículo fantástico, né, e ele diz assim, Atos 26, 19, assim o rei Agripa, assim ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém e por toda a região da Judéia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. E aqui, claro que a conversa é muito mais longa, depois você pode ler na sua casa, mas aqui Paulo está resumindo bem a coisa, ele está dizendo, ô rei Agripa, sabe por que eu estou preso aqui diante de você? Sabe por que sobre mim pesam todas essas acusações? Sabe por que, rei Agripa, que eu fiz o que eu fiz, que eu dediquei a minha vida em pregar o Evangelho, em fazer a obra de Deus? Ele diz, porque eu não fui rebelde à visão celestial. Amém, igreja? E aí é interessante como em seguida ele diz, pregando em Damasco, e aí ele vai dizendo, quando ele está falando dessa visão celestial, ele está se referindo aqui ao quê? Aquela visão que ele tem a caminho de Damasco, aonde se dá o chamado dele. Então o rei está perguntando, ô Paulo, por que você faz essas coisas, rapaz? Por que você faz de cidade em cidade pregando o Evangelho? Você não está vendo quanta confusão isso traz para a tua vida? Você não está vendo que você está preso por causa disso? Né? Então a pergunta é, por que você faz isso? Com que autoridade você faz essas coisas? E ele diz, a autoridade é porque eu sou obediente à visão que o Senhor me deu, porque eu não fui rebelde à visão que o Senhor me deu. Então, quando nós temos uma palavra de Deus, no caso aqui de Paulo até diz a visão celestial que Deus deu a ele, aquilo então nos dá autoridade para fazermos aquilo que nós estamos fazendo. Há pouco eu disse que Jesus naquele momento não respondeu, mas mais tarde ele responde com que autoridade ele fazia o que ele estava fazendo. E ele responde assim, eu não vou ler, mas você pode anotar, é João 5,19, Jesus ele responde da seguinte maneira, olha, o Filho do Homem, se referindo a ele, não faz nada que não vê o Pai fazer, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Ele diz, sabe por que eu faço essas coisas? Porque essas coisas foram prescritas pelo meu Pai. Porque o que eu vejo meu Pai fazendo, eu também faço. Então Jesus, ele está debaixo de uma autoridade, que é o do Pai. Amém? E aí eu e você precisamos parar e nos questionar. Em primeiro lugar, por que a gente faz o que a gente faz? E com qual autoridade a gente faz isso? E por que isso é tão importante da gente entender? Por que isso é fundamental na nossa vida? Vamos supor, eu acho que foi domingo passado, que eu comentei que você precisa estar na igreja
debaixo de uma direção, debaixo de uma orientação, debaixo de uma palavra de Deus, a ponto de você dizer assim, olha, essa aqui é a minha igreja, é a minha igreja. Deus me plantou aqui, Deus me colocou aqui, Deus me chamou nesse ministério. Você está entendendo? Eu sei que eu estou no lugar certo, no tempo certo. Porque quando isso acontece, meu irmão, e vem lutas, e vem adversidades, e eu não vou te enganar não, vem ou não vem? Vem problemas, às vezes vem decepções, e assim por diante. Se eu tenho certeza que eu faço o que eu faço, o exemplo que eu estou dando agora, está na igreja, é porque Deus me quer aqui, então eu vou poder dizer, não, essa é a minha igreja, eu vou lutar por ela. Porque foi aqui que Deus me plantou, aqui que Deus me colocou, aqui que Deus me dirigiu para eu estar. E se eu não faço isso, você perceba que eu começo a ficar assim, rapaz, será que eu tomei a decisão errada? Será que aqui não é o meu lugar? Será que isso é coisa da minha cabeça? E aí você entende que eu não tenho autoridade para enfrentar o que se levanta? Eu vou trocar o exemplo da igreja para quem sabe ficar mais fácil de você entender. Meu irmão, vamos supor que surge uma oferta de emprego para você. E aí você fica naquela, poxa vida, será que eu aceito, será que eu não aceito, tal. Algumas pessoas vão tomar a decisão da seguinte forma, deixa eu ver o que compensa. O salário é melhor, os benefícios são melhores, então sai da frente que eu estou aceitando. Outro vai dizer, espera lá, deixa eu orar, deixa eu pedir uma palavra para Deus, deixa eu pedir uma direção para o Senhor. E aí Deus me dá uma palavra, uma direção, para eu ir ou para eu ficar. Mas vamos supor que seja para eu ir. Então eu começo nesse novo emprego, assim como o outro que eu dei o exemplo. O outro está lá porque ele disse, é mais vantajoso. Eu estou lá porque eu disse, eu creio que essa é a direção de Deus para mim, porque foi uma palavra que Deus me deu. Nós dois estamos trabalhando nesse novo emprego. Só que começam a surgir problemas, adversidades, luta, não está fácil ali. Ai, meu Deus do céu, aonde que eu estava com a cabeça de aceitar esse trabalho, era feliz e não sabia. Sabe aquela história? Né? O primeiro ele vai orar, porque os dois são crentes. O primeiro ele vai orar e ele vai dizer assim, Deus, está amarrada essa luta, esse problema aí e tal, meu Deus, me dá a bênção, me dá a vitória. Ele vai querer repreender a ação do diabo, vai dizer, diabo, solta o meu trabalho, solta o meu emprego, porque essa porta aqui foi Deus que me abriu. E aí o diabo na hora vai dizer assim, foi mesmo? Tem certeza? E a pessoa na hora ela vai balançar. Sim ou não? Porque ela sabe se era ali que Deus queria ela? Não, porque ela não pediu uma palavra. Ela não foi para aquele novo emprego debaixo de uma autoridade, você está entendendo? Não, estou aqui na autoridade que Deus me deu, porque Deus me deu uma palavra, que Deus me mandou, Deus me enviou para estar aqui. Agora o segundo vai orar e vai dizer, diabo, solta o meu trabalho, essa porta aqui foi Deus que me abriu. E se o diabo disser, tem certeza? Ele vai balançar? Não, ele vai dizer, eu tenho certeza, porque eu orei, porque Deus me deu uma palavra, eu tenho certeza que eu estou no lugar certo, no tempo certo, e que isso aí é um levante de você, Satanás, que isso aí vai cair por terra em nome de Jesus. É essa autoridade que nós precisamos ter, e que o primeiro do meu exemplo não vai ter. Se alguém perguntar para ele, por que você está aqui? Ele vai ter que dizer, eu estou aqui porque me pagam mais. Verdade ou não é?
O segundo, se alguém perguntar, por que você está aqui? Ele vai dizer, porque Deus me abriu essa porta, porque Deus me colocou aqui, porque Deus me deu a direção para aceitar isso. Está entendendo a diferença ou não? Isso faz toda a diferença na nossa vida. No domingo passado, eu falava sobre nós gerarmos algo para Deus. E eu dizia que nós não podemos gerar algo para Deus sem uma semente divina. Que nós só podemos gerar algo para Deus quando, primeiramente, recebemos uma semente divina, como aconteceu com Maria. Quando recebemos uma palavra da parte de Deus, então nós recebemos a semente divina. Podemos pegar aquela palavra, colocar não no nosso ventre, mas no nosso coração, acreditar nela, gestacioná-la e ela então vai nascer. Mas sem uma semente divina não tem como eu gerar algo para Deus. Eu posso fazer a força que eu fizer, mas como Jesus disse, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Se eu quero gerar algo para Deus, algo espiritual, então eu preciso gerar isso no espírito, com uma semente divina. Está dando para me acompanhar ou não? Não se perdeu em nenhuma curva aí da estrada, né? Então, a mesma coisa é aqui. Quando que eu tenho essa autoridade? Quando eu recebo aquilo que eu chamava na semana passada de uma semente divina, de uma palavra de Deus. E aí, depois dessa palavra, aí eu vou poder gerar algo para Deus. Não, eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque Deus me mandou. É com essa autoridade que eu faço. E, meu irmão, e eu repito, nós seremos questionados com que autoridade nós estamos fazendo. E muitas vezes nós mesmos precisamos nos questionar, sabe, parar e se perguntar, rapaz, eu estou fazendo isso aqui, mas foi Deus que me mandou fazer ou eu que tirei da minha cabeça? Porque às vezes eu tenho uma boa intenção. Às vezes eu tenho uma boa intenção e aquilo que eu estou fazendo é fruto de uma boa intenção, mas que não passa disso, de uma boa intenção. E já diz as más línguas que de boa intenção, como que é o ditado? O inferno está cheio, não é assim? Né? Mas quando eu gero algo só com uma boa intenção, isso é muito fraco. Mas quando eu gero algo porque Deus me deu uma palavra, isso faz toda a diferença. Você quer ver um caso aqui na Bíblia? Vamos para Êxodo, capítulo de número 2. Êxodo, capítulo 2, versículo... Vamos começar lá no... Deixa eu ver aqui, no 11. 2:11. Acharam aí? Êxodo 2:11 assim. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado, por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu, quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou, com certeza já descobriram o que eu fiz. O que Moisés faz? Perna para quê? Te quero, foge, corre para o deserto, passa lá 40 anos. Meu irmão, Moisés tinha uma boa intenção? Tinha, mas como diz o ditado, de boa intenção, o inferno está cheio. Eu fico olhando para a vida do Moisés, sabe o que eu fico pensando?
que Moisés ele queimou largada. Amém. O Moisés, ele entendeu que Deus tinha um chamado para ele? Entendeu. Entendeu que Deus queria usá-lo para libertar o povo? Entendeu. Mas não soube esperar a autoridade para fazer isso. Então, o que ele está fazendo aqui, ele está fazendo com que autoridade? Nenhuma, dele mesmo. Por isso que quando ele é questionado, por isso que quando o israelita diz assim, vem cá, quem é que te constituiu príncipe ou juiz sobre nós? Vou trocar a pergunta do egípcio. Com que autoridade? Amém? Você está querendo fazer justiça, ou está querendo julgar, ou está querendo decidir quem está certo ou quem está errado? Com que autoridade você está fazendo o que está fazendo? Você quer me matar, como você ontem matou o egípcio? E a Bíblia diz que diante disso, ele murcha, põe o rabinho entre as pernas e diz, corre. Porque, de fato, ele não tem autoridade para fazer aquilo. Amém? Olha que coisa séria isso. Meu irmão, lembra que eu falava há pouco, dava exemplo do trabalho e tal? Não é o que está acontecendo aqui? Mas vem cá, com que autoridade? E se eu não tenho uma palavra, se eu não tenho o aval de Deus, se eu não tenho, como disse Paulo, a visão celestial, um chamado da parte do Senhor, eu vou fazer como Moisés, eu vou murchar diante do questionamento. Eu vou me envergonhar, porque ninguém me mandou fazer aquilo, eu decidi fazer, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer. E esse é um problema. Aí Moisés fica 40 anos lá no deserto, apacentando as ovelhas do sogro. Um belo dia está ele lá, vê uma sarça pegando fogo, nota que ela não se consome, chega perto para ver aquilo, Deus fala do meio daquela sarça, tira as sandálias dos teus pés, lugar que está pisando é terra santa, ele tira, Deus fala com ele, Deus diz, olha, eu estou vendo a aflição do povo de Israel, e eu quero te usar, Moisés, para libertar esse povo. É interessante que olha só o que Moisés fala, né? O capítulo seguinte, Êxodo capítulo 3 agora, versículo 13. Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhes dizer, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você tirar os filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Quando Deus chama Moisés, Moisés já se adianta, ele diz assim, Senhor, vão me perguntar, vão me questionar, e, Senhor, eu já vi esse filme, você está entendendo? Agora ele sabe que alguém vai questioná-lo, com que autoridade ele está fazendo aquilo, agora ele sabe que alguém vai dizer, ei, mas vem cá, de onde você tirou de libertar o povo? E aí, Deus, o que eu falo? Quem é que está me enviando, Deus? Eu estou indo em nome de quem, Senhor? Quem é que está me dando aval para isso? E Deus diz, eu sou o que eu sou. Quando alguém te questionar, Moisés, diferente da primeira vez que você vai murchar os braços, está entendendo? E dizer, ih, rapaz, ninguém me enviou, queimei largada, saí antes da hora, agora eu estou te enviando. E você vai dizer, o eu sou me enviou. Meu irmão, e agora a coisa mudou. Agora Moisés tem ousadia, intrepidez para
encarar Faraó, para peitar Faraó. Agora Moisés tem autoridade, não vinda dele próprio, mas em nome de quem ele estava indo, quem havia enviado ele. Você está entendendo a diferença? E ele chega lá para o faraó e diz assim: olha, solte o povo de Israel, porque o Senhor diz, deixa ir o meu povo. Não vou soltar. Então tá bom, então se prepara que lá vem praga. E assim foi, e assim foi, e assim foi, e assim foi, até Faraó ter que soltar o povo. Amém, igreja? Meu irmão, da primeira vez ele ficou com medo de um israelita que questionou ele com que autoridade ele fazia aquilo. Por quê? Porque ele não tinha autoridade para estar fazendo o que ele intentava fazer. É isso que eu e você precisamos, sabe, entender, que assim é que funciona o mundo espiritual. E às vezes a gente está querendo fazer coisas que não tem uma semente divina, que não tem uma palavra. E às vezes não tem, não é nem porque Deus não quer que a gente faça aquilo. Às vezes aquilo que a gente está fazendo é até plano de Deus. Às vezes aquilo que a gente está fazendo, realmente, Deus, Ele quer que a gente faça, mas a gente queimou largado e saiu antes da hora, como Moisés. Porque não orou, porque não pediu uma palavra a Deus, porque não disse, tá, Deus, o Senhor quer que eu faça isso? Quero. Então, Deus, me dá uma palavra, me dá uma direção. Porque se eu tiver essa direção, quando me perguntarem, ei, rapaz, que autoridade é essa? Você vai poder dizer, o eu sou me enviou. O rei Agripa, eu faço o que eu faço porque eu não fui rebelde à visão celestial. Que eu não fui rebelde ao chamado de Deus para mim. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque Deus me mandou fazer. E quando eu estou fazendo algo que Deus me mandou fazer, eu estou fazendo algo na autoridade dele, então. E aí tudo muda. Agora, quando eu estou fazendo uma coisa que eu tirei da minha cabeça, por mais que seja algo muito bem intencionado, meu irmão, eu estou por minha conta e risco, eu estou ali na minha autoridade apenas. Para a gente fechar isso, vamos para Mateus capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5. É difícil a gente falar de autoridade sem chegar nesse texto aqui, e que nos ensina muito e está em harmonia com tudo aquilo que a gente aprendeu até agora. Diz assim a Bíblia, Mateus 8,5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando, Senhor, meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu, não, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. E aí ele vai explicar por que ele crê nisso. Porque também eu, assim como o Senhor, também eu, sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vá, e o que acontece? E ele vai, e ao outro, venha, e ele vem, e ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam, em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Jesus ficou admirado com o entendimento daquele homem e chama isso de fé. Nem em Israel eu vi uma fé como essa. Porque esse homem entendeu como é que as coisas funcionam no mundo espiritual. Como é que a banda toca. É interessante que
esse homem diz para Jesus: Jesus, eu estou lá com um servo, o caso dele está muito sério, está lá, morre, não morre, situação terrível. E Jesus responde: olha, eu vou lá, porque todo mundo que ia até Jesus ia lá para pedir: olha, vai lá e faz o milagre. E Jesus meio que no automático diz: tá bom, eu vou lá. É igual uma pessoa que chega no final do culto, ou que procura a gente fora de horário de culto até, e diz assim: olha, pastor, eu estou com um problema com o filho, eu estou com um problema assim, com um problema assado. Por que a pessoa está contando aquilo? Né? Geralmente, no automático, a gente já responde assim: ah, tá bom, irmão, vou estar orando por isso aí. Amém? Não é verdade? Então, Jesus meio que no automático diz: ah, tá bom, eu vou lá, vou curar. Ele diz assim: não, o senhor não precisa ir até lá. Isso não é necessário. É só necessário que o Senhor dê uma palavra, que o Senhor dê uma ordem. E sabe por que eu creio dessa maneira? E aqui que eu quero que você preste atenção. Às vezes a gente lê isso e passa desapercebido. Ele diz: porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Ele não está dizendo eu tenho autoridade. Ele está dizendo eu estou debaixo da autoridade de alguém. Eu sou sujeito a alguém, a uma autoridade. Mas eu também tenho soldados subalternos, eu também tenho soldados que estão sob o meu comando. Jesus, como o Senhor, eu ocupo uma posição intermediária na hierarquia. Eu estou debaixo da autoridade de alguém, assim como você, Jesus, está debaixo da autoridade do Pai. Lembra o que Jesus disse? Eu só faço o que vejo o Pai fazendo. Jesus inúmeras vezes aos discípulos: eu envio vocês como o Pai me enviou. Eu só estou aqui porque o Pai me enviou. Estou aqui na autoridade do Pai. E eu estou enviando vocês estão na minha autoridade, porque eu enviei. Então ele diz: eu tenho pessoas acima de mim, você também, Jesus. Só que eu também tenho pessoas que estão numa posição de hierarquia menor. E para esses, basta eu dar uma ordem: faça isso e faz, eu não preciso ir até lá. Eu dou uma ordem, acontece. Eu digo àquele: você aí, vem para cá, e ele vem. Eu digo ao meu servo: você, faça isso, e ele faz. Mas ele está dizendo, em outras palavras, vou parafrasear o que ele está dizendo: ô Jesus, eu tenho autoridade porque eu estou sujeito à autoridade. Quando eu digo a um soldado meu: faça isso, e ele diz: não vou fazer, eu não gosto de você. Rapaz, independente se você gosta de mim ou não, eu estou aqui debaixo de uma autoridade, eu represento o exército romano. Se você está me desobedecendo, você não está desobedecendo, vamos dizer que o nome dele é José, tá? Você não está desobedecendo o José, você está desobedecendo o exército romano, porque a ordem vem lá do César, passa para os seus generais, chega até mim, centurião, você está entendendo? E aí passa. É isso que Jesus nos ensinou. O Pai enviou Jesus, Jesus nos enviou, e quando a gente está fazendo algo porque Ele nos enviou, nós estamos fazendo debaixo da autoridade de Jesus e debaixo da autoridade do Pai. Quem nos respalda? O Pai. Quem respaldava aquele centurião? O Império Romano, César, a maior autoridade do Império. Você está entendendo? Agora vamos parar e pensar, e é isso que eu quero que você entenda, que se nós não nos sujeitarmos a Deus, nós não teremos autoridade então. Se nós não estivermos fazendo algo porque Deus nos mandou fazer, a gente está por nossa conta e risco, que pode ser que dá certo, como pode não ser, como pode não dar. Mas quando a gente está fazendo algo, não, eu estou fazendo algo porque Deus me deu a direção para fazer. Meu irmão, então eu tenho o respaldo dos céus. Amém? Então a coisa muda de figura. Agora pare e pense comigo, olha só, faz um exercício aí. Vamos supor que o José é o nosso centurião, hoje ele é José, tá? Lembra do José?
Não do Egito, aqui do nosso exemplo, centurião. Vamos supor que um belo dia dá uma doida lá na cabeça dele. Ele diz, quer saber? Também não obedeço mais. Ah, mas o César mandou. Não quero nem saber do César, não quero saber do general, não quero saber de ninguém. A partir de hoje eu faço o que dá na minha cabeça e eu não estou nem aí com nada. Você acha que esse camarada fica muito tempo no cargo dele? Bom dia. Você acha que esse camarada fica muito tempo no cargo dele? Não. Ele vai ser desconstituído ali, rebaixado, expulso, sei lá o quê. E aí vamos supor que ele é expulso, exonerado. Ele foi exonerado hoje. Então amanhã ele chega lá no quartel, chega para o soldado e diz, você aí, vai buscar o meu café. E o soldado, mas nem se mexe. Ele está dizendo, você não ouviu não, rapaz? Está querendo ser preso? Você está doido? Você não está me obedecendo? Eu já mandei, vai buscar o meu café. E aí o soldado diz assim, não vou não. Como não? O que você está pensando? Ontem mesmo você buscou meu café, todo dia eu mandava você obedecer. Pois é, eu não obedeci a você. Você está entendendo? Eu não obedeci o José, eu obedeci a quem você representava. Agora você não representa mais isso. E agora eu não vou te obedecer. Ele poderia questionar assim, para ficar mais fácil você entender. Ei, com que autoridade você está mandando eu buscar o teu café? Amém? E o José vai dizer o quê? Eu estou mandando por quê? Porque eu estou mandando. Porque agora ele não é mais centurião. Então acabou a sua autoridade. É isso que Jesus fica admirado com esse homem. É essa fé que ele fica admirado. Você está entendendo? Então, meu irmão, por isso que você precisamos parar, já que em algum momento da nossa vida nós seremos questionados com relação a isso, que eu e você possamos nos antecipar e começar a olhar para a nossa vida e a gente mesmo se questionar, rapaz, por que eu faço o que eu estou fazendo? Amém? Por que eu estou fazendo isso? Ou por que eu estou fazendo aquilo? Ou por que eu estou fazendo aquele outro? Eu tenho uma palavra, eu tenho um aval de Deus, eu tenho um ser enviado por Deus para fazer isso? Porque se eu não tenho, então eu estou debaixo da minha conta e risco. E entenda, meu irmão, talvez a gente possa fazer coisas na nossa vida dessa forma. Talvez a gente possa fazer coisas por um hobby, por um gosto. E aí eu digo, não, é eu que quero fazer. Deus nunca me mandou fazer, mas eu gosto de fazer. Tem algum problema você fazer isso? Eu penso que não, se não está te roubando daquilo que Deus mandou você fazer, amém? Eu penso que não tem problema nenhum. Mas se eu estou querendo fazer algo para Deus, sem Deus ter mandado, aí é um perigo. Aí é um problema. Aí eu preciso parar, e se eu ainda não tenho uma palavra, eu dizer, Jesus, eu preciso de uma palavra. Eu preciso de uma direção do Senhor. Para que lá na frente, quando surgir uma tempestade, quando surgir um problema, quando surgir algo, e essas coisas surgem, eu possa lá me levantar com toda a autoridade, intrepidez e dizer, olha, eu estou aqui porque Deus me mandou estar aqui. Não é o que Paulo faz lá no meio do naufrágio? A Bíblia diz que todo mundo havia perdido a esperança de viver. Todo mundo já tinha aceitado que iria morrer naquele barco. Por causa do tamanho tempestade que eles estão enfrentando. Mas o Paulo se levanta e ele diz assim, gente, essa noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo e ele disse para mim que importa que eu chegue até o César para dar testemunho, em Roma, para dar testemunho diante de César.
Então, gente, fica tranquilo que esse barco não afunda. Amém, igreja? Por quê? Porque eu tenho uma palavra. Porque eu estou aqui debaixo de uma autoridade. Então, gente, aconteça o que acontecer, a gente vai chegar em Roma. O navio naufragou, eles pararam numa ilha, pegaram outro navio, a serpente picou o Paulo. Amém, igreja? Toda a história que você conhece. Mas ele chegou até Roma. Porque ele estava ali debaixo de uma autoridade. E isso muda tudo na nossa vida. Se nós não temos uma palavra, numa hora como essa, que você coça a cabeça e diz, por que eu fui entrar nesse barco? Onde que eu estava com a cabeça? Verdade, não é? E se desespera como todo mundo. Então, que a gente possa sempre buscar uma direção, uma palavra, autoridade para fazer o que a gente está fazendo em nome de Jesus. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir o Senhor.